Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre termodinâmica. Essa termodinâmica a gente vai iniciar falando da primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que um balanço de energia. E o que é que diz essa primeira lei da termodinâmica? Para a gente ilustrar o que está acontecendo, exemplificando o que está acontecendo nessa primeira lei, observe o que é que vai acontecer quando eu forneço calor para esse êmbolo. Quando eu forneço calor para esse êmbolo, o que a gente observa é que acontece uma expansão do gás que está aqui no interior desse êmbolo. Esse gás presente aqui nesse interior, ele se expande e ele sai de um volume inicial para um volume final, de tal forma que essa região aqui vai ser o que vai corresponder a uma variação de volume sofrido por esse gás. O que é que estabelece essa primeira lei da termodinâmica? Ela estabelece nada mais, nada menos do que um balanço de energia para esse sistema. Associado a essa expansão que o gás sofreu, ou seja, sempre que eu tiver uma variação de volume, eu vou estar relacionando aí um trabalho que foi realizado ou pelo sistema ou sobre o sistema. Então, o ΔV está diretamente relacionado com esse trabalho. Além de ter parte da energia que foi fornecida aqui. Então, eu tenho aqui uma energia total que foi fornecida para esse sistema, na forma de calor. Essa energia vai ser usada para realizar trabalho, acontece a expansão. Mas, além disso, eu tenho uma variação da temperatura do sistema. A temperatura do sistema ela muda. E aí, a grandeza que relaciona essa variação de temperatura é a energia interna. E o que é que diz essa primeira lei? Essa primeira lei ela me diz o seguinte, que a quantidade de calor que vai ser fornecida, ela vai ser uma parte dela usada para realizar trabalho e a outra parte vai ser usada para variar a energia interna do meu sistema. Traduzindo aqui, o que é que a gente pode perceber? Que parte da energia vai ser usada para fazer o gás se expandir e a outra parte vai ser usada para variar a temperatura do meu sistema. Essa variação de volume está diretamente ligada ao trabalho que está sendo realizado. Se a gente observa aí, ó, na primeira situação eu tenho uma expansão, na segunda situação eu tenho uma contração. O que é que a gente pode perceber? Sempre que existir uma variação de volume, essa variação de volume vai estar diretamente ligada a um trabalho. Então, variou o volume, foi realizado um trabalho. Se essa variação de volume, se esse ΔV for positivo, então é um indício de que está sendo realizado um trabalho também positivo, né? Se essa variação de volume ela for negativa, isso é um indício de que está sendo realizado um trabalho negativo. Ou seja, está retirando energia do meu sistema ou fornecendo energia para o meu sistema de acordo com os sinais. Aqui é a relação que a gente tem para calcular esse trabalho quando essa pressão for uma pressão constante. Então, se essa transformação acontece a uma pressão constante, então quem determina o sinal desse trabalho, se é positivo ou negativo, vai ser o ΔV. ΔV positivo, trabalho positivo, ΔV negativo, trabalho negativo. Qual é a aplicação dessa termodinâmica, dessas leis, né, da termodinâmica? A mais notável aplicação é a máquina térmica. O que é que eu tenho numa máquina térmica? Eu tenho aqui uma caldeira que vai aquecer a água. Essa água vai começar a ferver. O vapor da água vai ser levado até um pistão, né? Vai fazer com que esse pistão se movimente. Quando ele atingir uma determinada pressão, ele vai abrir essa válvula. E aí esse vapor vai passar por essa câmara, né, onde refrigerada, que vai ser resfriado, e aí esse ciclo se repete, e aí a gente tem uma máquina térmica. Qual é o princípio de funcionamento de qualquer máquina térmica? Qualquer que seja a máquina térmica, ela vai operar
obedecendo mais ou menos esse esquema que a gente está representando aí. O que é que a gente tem nesse esquema? Nesse esquema, a gente sempre vai ter uma fonte quente, que eu vou chamar aqui de QQ, certo? Uma fonte quente, e eu vou ter uma fonte fria. Se a gente lembrar da figurinha que eu acabei de apresentar para vocês, eu tinha lá a caldeira, esse vapor, gerava vapor, né? Que ia circular pelo sistema, fazia o pistão se movimentar, depois ele era resfriado. Então, o que é que eu tenho no esquema representativo de qualquer máquina térmica? Eu vou ter uma fonte quente, eu vou ter uma fonte fria, e aqui operando entre essa fonte quente e essa fonte fria, eu vou ter a minha máquina térmica. Então, o que é que acontece? Parte do calor que ele recebe, parte da energia que ele está recebendo, ele vai converter aqui em trabalho útil. Então, essa parte aqui, parte desse calor que foi retirado da fonte quente, vai ser usado para a máquina térmica para gerar um trabalho útil. E a outra parte, ou seja, o que ele não usou para realizar trabalho, ele dispensa aqui na fonte fria. Então, qualquer que seja a máquina térmica, eu vou ter que essa fonte, quantidade de calor que ele vai retirar da fonte quente, vai ser o trabalho, mais a quantidade de calor que ele vai rejeitar na fonte fria. Ok? E uma medida interessante, um parâmetro interessante que a gente pode tirar para qualquer máquina térmica é a eficiência ou rendimento dessa máquina térmica. Então, a gente sabe que isso aqui é dado... a gente tem esse balanço de energia. Então, a quantidade de calor que eu recebo, parte eu uso para realizar trabalho e outra parte eu dispenso lá na fonte fria. O que é esse rendimento? O que é essa eficiência? Na hora de calcular essa eficiência, eu vou pegar a quantidade útil de energia que eu estou utilizando e vou dividir pela quantidade de calor que eu estou recebendo. Então, aqui nessa situação, eu tenho a eficiência dessa máquina térmica. Aqui vai ser o que eu vou representar para calcular a eficiência dessa máquina térmica. Ok? Então, do que eu utilizo, a razão do que eu utilizo pelo que eu estou recebendo, isso me dá a eficiência. Vamos para os exemplos. Vamos para esse exemplo. Nesse exemplo, a gente tem o seguinte: a cada ciclo, a máquina térmica extrai 45 kJ de calor de uma fonte quente e descarrega 36 kJ de calor na fonte fria. Qual a eficiência dessa máquina? Então, vamos lá, galera. Nesse nosso exemplo, o que é que a gente tem? Eu tenho aqui uma fonte quente. Essa fonte quente está entregando para essa máquina térmica uma quantidade de calor de 45 kJ. Aí essa máquina térmica vai realizar um trabalho aqui, que a gente ainda não sabe quanto é, e está rejeitando uma quantidade de calor aqui na fonte fria, que a gente vai chamar aqui de QF, de 36 kJ. Então, para que a gente determine qual é a eficiência dessa máquina térmica, eu preciso identificar quem é esse trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar calcular quanto é esse trabalho. O que foi que a gente acabou de ver? Que a quantidade de calor que eu estou recebendo da fonte quente, parte dela eu vou usar para realizar trabalho e a outra parte vai ser desperdiçada na fonte fria. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo o trabalho. Então, para calcular esse trabalho aqui, eu vou pegar a quantidade de calor que eu tenho da fonte quente e vou tirar o que está sendo desperdiçado lá na fonte fria. Então, o trabalho aqui vai ser 45 kJ menos 36 kJ. Esse trabalho que vai ser realizado, então, é um trabalho de 9 kJ, ok? Bom, calculei o trabalho, mas não é isso que a questão está querendo. Nosso exemplo aí, nosso problema, ele está pedindo para determinar a eficiência. Para a gente achar a eficiência dessa máquina térmica,
A eficiência dessa máquina térmica, eu tenho que pegar o trabalho e vou dividir pela quantidade de calor que eu estou retirando da fonte quente. Então, a minha eficiência, ou a eficiência dessa máquina térmica, ela vai ser o trabalho que foi realizado, 9 kJ, dividido pela quantidade de calor que eu estou recebendo, pela quantidade de calor que está sendo retirada lá da fonte quente, recebida lá da fonte quente. Quando a gente faz essas contas, essa eficiência vai dar 0,2. 9 dividido por 45 dá 0,2. A gente costuma escrever essa eficiência em porcentagem. Então, isso aqui, a eficiência da nossa máquina, corresponde a 25%. Ok? Então, respondendo ao nosso problema, quanto é que vai ser a eficiência dessa máquina térmica? Essa eficiência dessa máquina térmica é de 25%. Ok? Mais um exemplo. Nesse exemplo, a gente continua com uma máquina térmica. Essa máquina térmica ela está recebendo da fonte quente 1000 joules. Então, ele está retirando aqui da fonte quente, recebendo dessa fonte quente 1000 joules. Aí eu tenho aqui a minha máquina térmica, que vai realizar um trabalho de 350 joules. Ele não perguntou, mas se a gente quisesse identificar quanto era o que está sendo desperdiçado aqui na fonte fria, para saber o que é que está sendo desperdiçado na fonte fria, eu só precisava fazer essa diferença. Porque se do todo que eu estou recebendo, eu só usei 350, o restante vai sobrar aqui para a fonte fria. Eu não tenho necessidade de calcular essa quantidade de calor da fonte fria, porque ele pede que a gente determine a eficiência. E para determinar a eficiência, eu vou pegar o trabalho e vou dividir pela quantidade de calor que eu estou recebendo da fonte quente. E aí, essa minha eficiência, ela vai ser 350, que é o trabalho, dividido pela quantidade de calor que eu estou recebendo lá da fonte quente, que é 1000 joules. Então, a minha eficiência aqui vai ser 0,35. Escrevendo em porcentagem, a eficiência dessa máquina térmica vai corresponder a 35%. Ok, galera? Então é isso. Por hoje é só. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês, moçada.